a orientação não ficou boa, que Deus ele venha, né, o Espírito Santo venha, né, nos orientar nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos a esta live que tem como título, o título é Segue-me, o chamado que transforma vidas. Hoje vamos refletir sobre o convite transformador que Jesus fez aos seus primeiros discípulos e que ele ecoa até os dias de hoje para cada um de nós. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 4, dos versículos 18 ao 19. Vamos ver aqui, Mateus, capítulo 4, 18 e 19, que diz: E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: Segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Glória a Deus. Então, hoje, vamos refletir, né, sobre esse convite transformador e falar um pouco também sobre o contexto dessa passagem bíblica. Jesus, ele inicia seu ministério após ser batizado por João Batista no Rio Jordão e passar pelo deserto. Glórias a Deus. Então, ele vai à Galileia e começa a chamar, né, a fazer o convite para os seus discípulos. Pedro e André são pescadores. Jesus os encontra e faz um convite simples, porém radical. Segue-me. Foi o convite que Jesus fez para eles. Agora vamos falar sobre o significado do chamado de Jesus. Segue-me. Esse chamado não é apenas seguir fisicamente, mas uma entrega de vida. É um convite espiritual. Glórias a Deus, é um convite espiritual. E eu vos farei. O que significa isso? Transformação. Jesus toma o que somos e nos molda. Então, ele nos molda, ele nos transforma. Então, é Jesus aqui que está falando. E eu vos farei. É ele que transforma. Quando ele chama, ele transforma e ele capacita. E agora, pescadores de homens. O que significa isso? Pescadores de homens. De pescadores de peixes a ganhadores de almas. Louvado seja o nome do Senhor. Pescadores de homens é isso. É ganhar almas. Um chamado para participar da missão de Deus. Qual é essa missão? Alcançar almas. Essa é a missão. A missão de Jesus é essa. O chamado que ele fez, o ide de Jesus foi esse. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele nos deixou, né, essa missão. Agora vamos aplicar isso nos dias de hoje. Jesus ainda continua chamando, porque a porta ainda está aberta.
Você está ouvindo esse chamado? Vamos refletir sobre isso. Você está ouvindo esse chamado de Jesus? Seguir Jesus, ele implica várias coisas, dentre elas, decisão, entrega e fé. Né? Para seguir Jesus, precisamos realmente renunciar, né? Entregar totalmente a sua vontade. Ser pescador de homens. O que significa isso, ser pescador de homens? Compartilhar o evangelho com amor. Falar de Jesus com amor, principalmente amor ao próximo, não é? Viver de forma que os outros vejam Cristo em você. Agora eu vou ler aqui uma outra passagem bíblica que enfatiza sobre isso. Viver de forma que outros vejam Cristo em você. Atos 1:8. Vamos ler aqui Atos 1:8, que diz: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Então, precisamos testemunhar de Jesus. As pessoas, quando nós decidimos seguir a Cristo, temos que testemunhar, né, desse evangelho. De que forma? As pessoas precisam ver a nossa transformação. Precisam ver que nós mudamos. Que aquilo que nós fazíamos antes, nós não fazemos mais. Somos pessoas diferentes. Então, quando Jesus, ele, né, toca o nosso coração, há uma mudança interior dentro de nós. Agora, algo aqui fundamental que eu queria falar, muito importante aqui. É um ponto aqui que eu estudei, né? Pesquisei sobre isso. Investir em vidas com compaixão e propósito. O que significa isso? Então, eu fui pesquisar, né, sobre isso. Significa ir além da simples transmissão do evangelismo, buscando transformar a vida de pessoas com amor e ações concretas, visando a sua transformação espiritual e o bem-estar geral, tá? Então, o que isso inclui? Inclui demonstrar interesse genuíno pelas necessidades e desafio das pessoas, oferecendo apoio, orientação e, principalmente, um testemunho de vida que reflete a mensagem do Evangelho de Jesus, como nós falamos aqui. Então, isso é fundamental. Fundamental. Eu estou pregando. Jesus, ele chamava, mas ele cuidava com amor. Ele ensinava. Não é? Isso é importante, né? O Evangelho de Cristo é isso. Está demonstrando interesse genuíno pelas necessidades e desafios das pessoas, oferecendo apoio, orientação. Não é simplesmente pregar, tem que cuidar com amor. Agora, vamos encerrar, né, fazendo um convite à reflexão. Vamos refletir um pouco aqui no que eu vou falar. Você tem seguido a Jesus ou apenas o conhece de ouvir falar? Vamos pensar. Você segue a Jesus ou conhece apenas de ouvir falar? Então vamos pensar. Está disposto a deixar suas redes para segui-lo? Olha que coisa tremenda agora que Jesus está falando aqui. Deixar suas redes. Então, isso significa o quê? Que precisamos renunciar. Tá? Se há algo em nós que precisa ser mudado,
E se estamos fazendo algo que não esteja agradando a Deus, nós precisamos renunciar. Isso é renúncia. Renúncia. Seguir a Cristo é renúncia. É estar de acordo com a sua vontade. Isso é seguir a Cristo. Vamos fazer, né, uma oração para terminar essa live. Pedir a Deus, né, que nos dê coragem, forças, para que continuemos, né, firmes e constantes na sua obra. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos na sua presença e queremos te agradecer, Senhor, por esse momento maravilhoso, Senhor. Que estamos aqui pregando a sua palavra, falando do seu amor. Senhor, que o seu Espírito Santo, Senhor, ele venha tocar em cada coração. Porque sabemos, ó Deus, que quem faz a obra é o teu Espírito. O teu Espírito Santo, ele convence o homem do pecado e do juízo. Ó Deus, que possamos estar, Senhor, com o coração aberto para que a tua palavra venha nos transformar. E que possamos também, Senhor, testemunhar. E que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo. Que possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Te oramos nesta noite, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Agora, eu gostaria também de reforçar uma mensagem aqui. O chamado de Jesus, ele é pessoal, transformador e com um propósito eterno. O que significa esse chamado pessoal? O chamado pessoal é porque ele convida cada indivíduo, cada pessoa, de forma individualizada, com um propósito único e específico para cada pessoa. Então, cada pessoa tem um chamado. Cada um será chamado para um propósito. E que você possa hoje abrir o seu coração para que a mensagem do Evangelho venha tocar, né, em você nesta noite, venha tocá-lo, e que quando você receber esse chamado, você possa se dedicar a Deus, orar ao Senhor, para que Ele te capacite. Porque Deus, ele não chamou aqueles que são capacitados. Se fosse assim, né, ele não chamou as pessoas capacitadas. Não depende da nossa capacidade, mas do poder dele em nós. Não depende. É do poder de Deus. Tudo que nós fazemos não é por nós. Fazemos porque o Senhor Jesus está conosco. Sem Jesus, nada poderemos fazer. E que o Senhor venha te abençoar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Segue-me. O chamado que transforma vidas. Amém.